Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual semanal do livro de Hebreus. Hoje estamos em Hebreus capítulo 7. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, seria bom abrir já para acompanhar a leitura e as perguntas que eu farei já sobre esse texto de Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 742 e uma nova pergunta, sempre procurando incentivar o estudo da palavra do Senhor. Mas agora vamos pensar sobre esse texto de Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Onde falamos sobre o sacerdote eterno e Melquisedeque aponta para Jesus, prefigura Jesus Cristo. Iniciando com a leitura aqui de Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olhando para esses versículos, vamos analisar o texto com algumas perguntas que vão ajudar para destacar os pontos importantes. O que sabemos de Melquisedeque antes do livro de Hebreus? Melquisedeque é mencionado várias vezes e é o personagem até principal para representar Jesus nessa questão de sacerdócio. Mas o que sabemos dele antes de chegar ao livro de Hebreus? Quando voltamos para o livro de Gênesis, capítulo 14, encontramos esse relato. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Temos esse texto de Gênesis capítulo 14 e mais um texto do Antigo Testamento sobre Melquisedeque. Quando continuamos para o livro de Salmos, Salmo 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou, e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Então, aqui no verso 4, Melquisedeque é mencionado de novo, com esse juramento de Deus. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para o Cristo. Agora, a próxima pergunta aqui, Melquisedeque ocupava quais ofícios? Esse ponto é muito importante para compreender a importância de Jesus no livro de Hebreus. Diz versículo 1 que ele era rei de Salém, e no mesmo versículo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, em Melquisedeque uniu-se dois ofícios, de rei e sacerdote, algo de grande importância quando estudamos sobre o papel de Jesus, os papéis de Jesus.
Agora, o que significa a palavra Melquisedeque? Diz versículo 2 que o nome dele significa Rei de Justiça. E quando pensamos sobre Rei da Justiça, o nome dele tem duas partes principais. A parte Melqui tem o significado de rei e Sedeque, o significado de justiça. Então, por isso, Rei da Justiça. Por quais outros significados são atribuídos ao nome dele aqui? O texto continua dizendo que ele era também conhecido como Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Salém provavelmente se refere à cidade conhecida mais tarde como Jerusalém, mas, em qualquer caso, o significado da palavra leva para esse entendimento de Rei da Paz. Próxima pergunta. Como Melquisedeque foi diferente dos sacerdotes levitas? Diz o texto aqui que Melquisedeque estava sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de existência. Agora, o ponto aqui não é que literalmente não tinha pai, mãe, não nasceu, não morreu, mas que no registro bíblico ele aparece e some. Não fala uma palavra sequer sobre genealogia, nome do pai, nome da mãe, como que ele se tornou sacerdote de Deus, o que aconteceu com ele depois, não temos nada disso. No registro bíblico, ele aparece e some. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, nesse sentido do registro que nós temos nas Escrituras. E a próxima pergunta, em que sentido principal Melquisedeque prefigurou o sacerdócio de Jesus? Sentido principal foi justamente isso, que ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque, figuradamente, Jesus, de fato, continuando para sempre como nosso sumo sacerdote. Agora, como Abraão tratou Melquisedeque? Conforme o registro de Gênesis capítulo 14, mencionado aqui no versículo 2, Abraão separou o dízimo para Melquisedeque. Esse ponto ele vai explicar nos próximos versículos, na nossa próxima aulinha, sobre como é importante entender isso, motivo de Abraão pagar dízimo para Melquisedeque. Mas assim mostra como esse patriarca tratou o rei da justiça, o rei de Salém, o rei da paz. Agora, antes de encerrar para hoje, algumas observações gerais sobre esse texto que temos visto aqui. Primeiro, Melquisedeque prefigura o Cristo. Ele é mencionado rapidamente em Gênesis, mas se torna uma figura importante no livro de Hebreus. Salmo 110 une os ofícios de rei e sacerdote na mesma pessoa, numa profecia que utiliza o nome de Melquisedeque apontando para o Cristo, porque Jesus é o Rei dos Reis e, ao mesmo tempo, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora para as perguntas do dia. Pergunta 742. No Cântico dos Cânticos, o homem comparou os dentes da sua amada a qual animal? Alternativas: A, gato, B, cavalo, C, ovelha ou D, ganso. A resposta certa encontramos quando chegamos lá para o livro de Cântico dos Cânticos, que ele comparou os dentes da mulher, da sua amada, às ovelhas. Diz Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 6, os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada um tem o seu pai e nenhuma está faltando. Então ela estava com todos os dentes e ele comparou os dentes brancos dela às ovelhas para ilustrar a ideia. Ele usou várias figuras da natureza, principalmente de animais, para descrever a sua amada. E a nova pergunta do dia: quem foi o segundo sogro de Ruth? Alternativas: A, Elimeleque, B, Calebe, C, Salmão ou D, Finéias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nosso estudo do livro de Hebreus continua mostrando a superioridade de Jesus em todos os sentidos
E essa comparação com Melquisedeque, que vai continuar nas próximas mensagens sobre esses estudos, mostra para nós como Jesus é rei e sacerdote, cumprindo perfeitamente os dois papéis. Vamos continuar apreciando a grandeza de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.